Vamos colocar até, vamos orar. Pediu o Alessandro para iniciar a escola com uma oração. Olha, grandioso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus, te pedindo, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, a Sua revelação em relação à Sua palavra, em relação à Sua vontade, venha até as nossas vidas nessa manhã. Toma o nosso entendimento, toma a nossa vida, o nosso ser, que possamos, ó Pai, entender qual a Sua vontade, ó Pai, para este dia, para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Amém. E pedimos, ó Pai, nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está? Nós vamos... Enquanto isso, eu vou botar aqui comigo. Quando chegar alguém, nós vamos falar de um tema hoje. Na verdade, nós vamos falar de um tema, mas que de uma forma ou de outra estão intrínsecos nos estudos passados. Os irmãos lembram que quando nós fizemos o apanhado de Hebreus 6 e colocamos arrependimento, todas as doutrinas, ali agendou tudo. Tudo que os irmãos ouvirem agora vão se lembrar dos estudos passados. E hoje nós vamos falar sobre o amor ao mundo. Não vou falar tema não, é um assunto que a palavra de Deus fala o tempo todo. Os evangelhos citam isso, é a razão pelo qual, não o amor ao mundo, Jesus veio para desfazer isso, o sacrifício dele veio para livrar as pessoas disso, e muitas pessoas não entendem. Elas perguntam, questionam assim, mas o que é amor ao mundo? A Bíblia não fala que Deus criou o mundo? Todo mundo vai perguntar isso. Deus criou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo, então como Ele pode condenar, proibir uma pessoa que ama o mundo? E nós vamos ver isso segundo as Escrituras. Porque quantas igrejas vocês conseguem achar que falem do mundanismo, contra o mundanismo? Pensa bem, não tem. Sabe por quê? Porque elas teriam que acabar primeiro com tudo que está dentro delas. Se você tem um caminho com Cristo, e esse caminho você permite que entre alguma coisa que corrompa esse caminho, como você vai falar para uma pessoa retirando isso? Os irmãos já viram as instituições como estão agora? Todo o sistema é copiado do Egito. Ou seja, o Egito simbolizando o mundo, você olha para o mundo e fala assim, eu quero isso na minha igreja. Eu quero isso na minha igreja. O pastor disse, vou botar isso na minha igreja que vai lotar de gente. Quantas pessoas, a gente conversando, né, Márcia, ontem, quantas pessoas não suportam mais entrar nas instituições? Mas não porque são melhores do que outras, não. Irmãos, não confundamos uma coisa. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Jesus perdoou os nossos pecados. Nós somos sujeitos a esse mundo. Muitas vezes não devemos aceitar, mas somos. Só que, quando você chega ao ponto de não suportar aquilo que você está vendo, eu vejo isso como um ponto positivo. Não de hipocrisia, você não suporta mais. Isaías, capítulo de Isaías, fala assim, eu já não posso mais suportar vocês. Deus fala para o povo, eu não posso mais suportar, vocês misturam ajuntamento solene. Lembra que logo no início do estudo nós estudamos ajuntamento solene com iniquidade, ajuntamento solene com mundanismo, ajuntamento solene com profanação. Exemplo, uma certa vez, uma pessoa numa das escolas que está sendo dada falou assim, o importante, olha a frase, o importante é encher a igreja. Não importa o estado das vidas. Ela falou assim, mas não é isso que o Evangelho fala. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus Cristo não teria dispensado um monte de gente no meio do caminho. Vocês me seguem para dos pães, vocês me seguem para dos milagres, né, Anderson? Você me segue porque você está vendo maravilhas. Vocês não me seguem porque vocês querem o reino de Deus. Aí alguém vai perguntar, mas
onde entra o mundanismo nisso? Eu vou pedir os irmãos para deixar a Bíblia aberta na primeira carta de João, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, antes de Judas também. Primeira carta de João, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ver tudo que é imperativo. Ou seja, tudo aquilo que é assim, ó, que é como essência. É uma palavra que é objetiva. Não vai ter eu acho, não vai ter eu nada. Os irmãos creem firmemente, como pessoas que dizem ter recebido o Senhor Jesus nas suas vidas. Vocês creem que a palavra de Deus foi o que Ele deixou como regra de fé para o seu caminho? É assim que vocês creem? Sim. Ótimo. E quando nós lemos alguma coisa que bate de frente com aquilo que está na nossa vida, como é que fica essa situação? Pensem bem. Você não escolhe o que você quer ler. Você não escolhe ir para o reino dos céus porque você vive assim, desse jeito, mas desse aqui não, desse é difícil. Não. Você escolhe o caminho para o reino dos céus porque você se arrepende da sua vida. Você sabe, é só recobrando aqui uma coisa. O que faz a pessoa se arrepender é o amor de Deus. Sabe como? O amor de Deus é tão explícito na vida das pessoas que elas se constrangem. Elas se entristecem e falam assim, olha, meu Deus, eu me arrependo da minha vida, me arrependo de todos os meus pecados. Quando uma pessoa se arrependeu dos seus pecados, lembra do estudo? Ela anseia pelo reino de Deus. É o tesouro dela. Quem pegou a época mais atrás, talvez a Márcia e a irmã Beth tenham reparado isso. Há tempos atrás, você passava na cidade, as pessoas queriam ficar com vergonha de ver um crente pregando lá no meio da rua. Às vezes tinha um anunciando. Aí as pessoas falavam, não, que loucura. A pessoa que era crente também. Nossa, mas isso é fanatismo. Olha bem, entenda. Se você recebe a notícia hoje que você recebeu 100 milhões de reais, você sai para essa porta assim, eu recebi 100 milhões de reais. Um exemplo. O que isso causa dentro de você? Alguém consegue receber essa notícia assim, e ficar assim, imóvel? Não. Como? Assim, vamos falar de cada um. Acontece uma coisa orgânica na gente, tem que passar tempo. Não, mas não é só surpresa a pessoa. Mas por que você vai ficar, vai ser tocada por isso? Receber. Não, por quê? Não é só que você ganhou, mas por quê? Pensa bem, pensa Márcia, pensa Joyce. Porque é dinheiro. Isso, tá chegando lá, mas por quê? Ó, mexeu comigo, nossa, porque aquilo vai mudar o quê? Ficou milionário, Vai mudar. Isso, aquilo vai mudar a tua vida. Agora você teria vergonha, Márcia, dar uma cambalhota? Um exemplo, 100 milhões de reais, não, basta dar, por exemplo, isso eu estou dizendo, pensa, ficou maluca, mas tem que ficar 100 milhões de reais, não é todo dia que você tem isso. Entendi. Mas pula sem falar, né? Não. É automático. Então isso eu estou falando. Agora pense naquela pessoa, pense naquela pessoa que está no meio da rua falando assim, ó, Jesus está voltando. Isso, ela fala do que ela crê. Ela crê e ela deve anunciar isso, não importa a forma. Então, antigamente, eu lembro que tinha um senhor, eu era novinho, muito novinho, garoto novo, morava no Rio Grande, e tinha um senhor que passava, e as pessoas zombavam dele, ele ia de sapato, bicicleta, a esposa atrás, e ele estava indo para a igreja. Eu lembro que todo mundo dizia, ô maluco, o pessoal da rua, sabe o que ele respondia? Com um sorriso lá, Jesus vai voltar. Eu lembro que eu ouvia isso, e lembro que eu contei para os irmãos que eu ficava com temor, os outros riam, e eu falei assim, poxa vida, eu via tanta sede, ele olhava rindo para a gente assim, e falava assim, Jesus vai voltar. Por quê? Nós achamos loucura isso. Olha bem o que João falou na sua carta, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Depois vocês vão entender porque eu citei o dinheiro. Todos acharam? Sim. Lê, Joyce, para mim, por favor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, como é que eu posso disfarçar? Não, eu só queria poder disfarçar. Eu quero ajuda dos irmãos. Vamos disfarçar essa frase. Vamos agir da forma, mal comparando, como se fôssemos das trevas. Eu quero muita coisa que está no mundo, então eu tenho que arrumar um jeito de disfarçar essa frase. Vamos disfarçar, se é que há condições disso. Não ameis. A sua tradução é mesmo, Márcia? Está um pouquinho diferente. Pode ler, mas lê lê. pra gente, por favor. Não ame este mundo, nem as coisas que estão nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, olha só. Há condições de disfarçar isso aí? Não. Não, eu posso até tentar, mas eu teria que ser um mentiroso aberto, eu teria que me expor. Porque, olha só, é tudo imperativo. Ninguém quer pegar isso porque vai ter que se explicar. Aí alguém vai sair pela tangente. Ah, mas espera aí. Mas eu não amo o mundo. Essa medida aí é quem que mede? Senhor. É o Senhor, não é? Então alguém pode resistir a uma visita do Senhor dentro do coração? Vocês acham que nós podemos realmente fugir daquilo que está dentro de nós? Isso anda conosco. Isso vai caminhar com a gente. Essa situação que eu citei do dinheiro, se você dá pulso de alegria, você receber uma coisa que vai mudar a sua vida, e aquele que teve a sua vida mudada por Deus? Porque só quem sabe a mudança, quem sente a mudança é quem? Só quem sente a mudança é quem? A própria pessoa. Então pense. Os irmãos lembram do trecho da mulher que entrou lá onde Jesus estava? Ela era uma prostituta, entrou e começou a chorar, molhar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar os pés dele, não é isso? Com os cabelos, e pedindo misericórdia. Ele estava na casa de um homem chamado Simão. Aí ele entrou na casa, foi recebido na casa de Simão, e de repente essa mulher invade a casa, uma coisa estranha, porque ele era um homem da alta sociedade lá. Essa mulher entrou na casa e ao mesmo tempo já se prostrou aos pés de Cristo, beijava os pés de Cristo, molhava com as lágrimas e enxugava os cabelos. Ele conhecendo os corações, entenda por que eu falei de conhecer os corações, ele conhecia tudo que estava dentro do homem e viu que eles questionavam assim: nossa, se ele soubesse que tipo de mulher é essa, não deixava tocar nele. Sabe que eles tinham razão quando estavam falando isso? Razão, não estavam certos diante do Pai. Eles falavam de acordo com o que eles pensavam. Não era uma prostituta? Agora pensa bem, a prostituta beijou os pés de Cristo. Beijou os pés. Não podia tocar em Cristo. Uma mulher não podia tocar. Chorou as lágrimas, lavaram os pés de Cristo, enxugou com os cabelos. Aí ele falou assim: se ele soubesse quem é essa mulher e que tipo de mulher que é, ele não deixaria fazer isso. Jesus perguntou assim, preste atenção. Duas pessoas deviam um valor para um credor. Uma devia 500, outra devia 5.000. Não tendo nenhuma das duas com que pagar o Senhor perdoou as duas. Os dois são perdoados. Aí Jesus perguntou: quem vai amar mais aquele homem que perdoou? O que devia 500 ou o que devia 5.000? Aí Simão responde: certamente que devia mais. Isso, Simão, disseste bem. Eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo, não me deu beijo. Eu não lavou meus pés, que era um sinal de respeito. Não me tratou da forma como recebendo o Senhor. No entanto, essa mulher veio, não é isso que diz lá, Sandra? Ela não cessa de beijar os pés, lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou os seus cabelos. Por isso eu digo, qual é a frase que Jesus falou para ela? Por isso eu digo: perdoados são seus muitos pecados. Seus muitos pecados. Porquanto aquele que muito foi perdoado, entendam essa frase, muito vai amar. Vocês conseguem interpretar essa frase? Aquele que muito lhe é perdoado, muito vai amar. Como você pode deixar de amar o mundo? Como você considera que sua vida foi tão perdoada, tão intensamente perdoada dos seus pecados? Esse é o nível de amor que você vai ter por Deus. O que os irmãos acabaram de ler aí, que não tem como disfarçar. Não ameis o mundo, não é isso? Versículo 15. Nem o que no mundo há.
Se alguém, tá dizendo, ó, se alguém ama o mundo, o que não está nele? O amor do pai. Mas esse amor do pai é o quê? O amor por ele ou o amor dele pro pai? Olha bem, o amor do pai não está nele. Esse homem deixa de ser amado ainda? Não. Não, ele não deixa de ser amado. Lembre-se, não confundo porque o Senhor ama, que o Senhor permitirá que você ache dessa forma contrária. Quando fala o amor do pai, tem uma passagem bíblica que fala assim: a tribulação produz, Romanos 5, né? A tribulação produz o quê? A paciência. A paciência, por sua vez, produz a experiência. A experiência produz, por sua vez, a esperança, Romanos 5. E a esperança, o que fala, Sandra? Você lembra? Não desaponta. Isso, não desaponta, Márcio. Olha só, não desaponta. A esperança que é gerada no teu coração não desaponta. Porquanto que? O amor do pai Está em quê? nos nossos corações. Isso, o amor do Pai está derramado nos vossos corações. Porque porquanto o amor de Deus está derramado nos vossos corações. Deixa o dedinho marcado aí. Abre Romanos capítulo 2, por favor, só para a gente voltar para ele. Romanos capítulo 2. Eu acho que deve ser o versículo 4, mas não lembro muito bem. Romanos capítulo 2. Aqui é isso mesmo, capítulo 2, versículo. Lê, Joyce. O versículo. O 2:1, por favor. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha bem, pensa bem, não adianta nada condenar o mundo se o meu coração está nele. Não adianta nada eu ver uma coisa intensa de mundanismo, assim, nossa, que coisa isso aí, sendo que a parte pequena está dentro de mim. Ele fala, homem, toma cuidado, não tem como você escapar disso. Continua. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Olha bem. Juízo. As pessoas não percebem isso. Juízo já é julgamento com condenação. Olha só. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o quê? A verdade. Lembra que eu falei que não tem como disfarçar? A verdade. Mas irmãos podem falar assim, isso é um assunto pesado. A palavra de Deus não é pesada. Não pensem como Gero, que quando era novo e não tinha conhecido o Senhor, morria de medo. Eu morria de medo o tempo todo, tudo da palavra me dava medo. Por quê? Era um sinal bom, porque é sinal que afeta a forma como eu vivo. Você, quando sente temor de ler uma coisa, eu não vou dizer para você que aquilo é transformador para você, mas você já está sentindo que a tua vida te leva para um caminho de morte. Aí continua, Joyce. O 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. A sua tradução é a mesma, Márcia? Não, mas é bem bem parecido. próximo. Eu não estou nem lendo aqui para não embolar, eu vou ouvindo só para... Isso. Olha só. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Termina com 4, Joyce. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento? Olha só, o que leva o homem ao arrependimento? Não é a bondade de Deus? Alguém tem uma palavra diferente no lugar de bondade? Tem, Sandra? É bondade também? Benignidade? Tem? É isso? Não, é benignidade. Então, olha só, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Ele olha para a irmã Elizabeth e isso é graça. Ele fala assim, irmã Elizabeth, farei com que a irmã se conduza no meu caminho. Ele tem observado o coração da irmã, que a irmã teme, irmã eu falando, que você teme o estado da sua vida. Então o Senhor olha para você com graça e não olha se você tem coisas perfeitas para mostrar para Ele. Ele olha que você precisa. Ele olha para o filho dele na cruz e vê que você carece da salvação em Cristo. Mas para isso, você tem que ser separado.
Olha bem, o trecho de João fala assim, o mundo vos odeia por quê? Vocês lembram que Jesus falou que o mundo vos odeia? Porque eu escolhi vocês dele. Tirei vocês dele. Eu tirei vocês, então não adianta, não tem como o mundo amar vocês. O mundo ama quem vive nele. Volta lá para João. Nós lemos o versículo, lá João 15. O 15. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como vamos mudar isso aí? As pessoas nem entendem isso. Elas acham, todo mundo acha, todo mundo que diz viver, ser do Senhor, eles acham que viver nesse mundo é uma coisa natural. Você sabe qual é o resultado que gera você viver nesse mundo? Você não quer morrer nem por nada. Não que alguém deseje morrer, eu estou dizendo, você teme a sua partida porque tudo que você vive está nesse mundo. Olha, você disfarça. Por quê? A idade vai passando e você começa a achar, já ouviu falar crise da meia-idade? É você chega em tal idade e acha que não viveu o suficiente antes. Só que antes você não pensava assim. Antes você vivia intensamente. Aí, os anos vão passando, olha só, os anos vão passando e cada dia que passa você quer retroceder. Você quer que retroceda. Aí, tem gente que fala assim, a partir de agora, esse ano, eu vou viver intensamente a minha vida, não sei até quando eu vou viver. Só que ninguém acorda pela manhã achando que é aquele dia último. Ninguém acorda. Todos acordam garantindo que vai ser mais um dia muito bom. Só que a verdade não é essa. A verdade nunca foi essa. Quando fala amar o mundo, você ama aquilo que o seu coração depende. O versículo 16. Leia com a Elizabeth, por favor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Isso, então vamos ver. O que tem no mundo, então, segundo esse versículo? Concupiscência é a mesma coisa que desejos. Então vamos separar, ó. Concupiscência dos olhos, o que é? Desejo dos olhos, o que significa isso? Ó, desejo dos olhos. Alguém pode dizer? O que significa desejo dos olhos? Tudo que você vê, você quer. Isso aí. Ou seja, eu vejo uma coisa, eu queria muito ter isso. Desejo da carne. Olha, nunca se viveu tão intensamente. Nunca se teve culto tão intenso a respeito da própria vida como dessa época. Com o advento da rede social, você já reparou que nunca mais existiu pessoa feia, nunca mais existiu, nunca mais existiu, dá um jeito, você dá um jeito, não existe pessoa feia, não existe pessoa pobre, já reparou que não tem pobre, não existe uma pobre na rede social, pobre não tem na rede social, todo mundo tem mesmo direito, ó, todo mundo tem mesmo direito, a selfie que o rico tira é mesmo que o pobre tira. Ah, mas ele tirou em teu lugar, o pobre monta atrás dele, vai no Photoshop, monta a Torre Eiffel e diz que foi para a França. Mas então, entendam, eu quero que vocês entendam isso. Corpo, tudo. Boca, Isso aí. Outra coisa, a pessoa tira uma foto há 10 anos atrás, e ela posta aquela foto. Por quê? Ela não liga se alguém vai ver. Irmãos, eu estou citando aqui para vocês entendimento, não é uma brincadeira aqui. Ela não liga se alguém vai encontrar ela na rua, porque as pessoas não se importam mais de encontrar ninguém na rua. Elas preferem viver mais o que está na mão. Isso aí. Então começam a entender por que Deus condena. Pensa nessa vida, como você pode ansiar pela eternidade. Ontem eu fiz essa pergunta para a Márcia. A Márcia lembra ali? Ela respondeu imediatamente, a salvação em Cristo. Entenda. A morte significa total afastamento desse mundo. Total afastamento. As pessoas estão escolhendo viver uma vida utópica do que passar na rua e fazer o que nós fizemos ontem, né? E aí, tudo bem? Como é que tá? As pessoas não fazem mais isso. As pessoas se Um do outro. Ninguém fala mais. mas então, mas é isso. Agora, ó, você quer ver um exemplo? Uma vez eu fui visitar uma determinada igreja e assim era o início, o primeiro dia do pastor, e eu fui nesse dia.
Assim que ele chegou lá, já tinha um escândalo acontecendo na igreja. Ele já pegou o primeiro dia com uma coisa horrível acontecendo. E teve a ver com a internet. Aí sabe o que ele virou? Ele virou para trás e ele falou a frase infeliz. Cara. Ele virou assim, ó. Virou para o jovem e falou assim, olha, você sabe que tudo que cai na rede é o quê? Aí a gente mandou peixe. Eu disse, não, público. Público. Ele citou isso. Ele quis dizer o seguinte, irmãos, pelo sorriso que ele deu, façam, mas não deixa ninguém saber, não. Disfarça agora. Com rede social tem como você se esconder? Acabou. Acabou a tua privacidade. Acabou tudo. Eu não estou falando de rede social, estou dizendo de vida. 70% da vida da pessoa está no celular. Agora, as pessoas são descaracterizadas, porque você não reconhece aquela pessoa que está na foto e a pessoa, quando você encontra ela pessoalmente, O mais já viu engraçado isso? é isso. Ó, esses Você dias, olha uma pessoa e vê outra. você está falando, eu vi um exemplo. A mãe do aluno chegou assim, se você conhece essa pessoa, porque eu estou querendo contratar ela para condução da minha filha. Aí eu não, nunca vi. Aí ela, mas ela falou que trabalha aqui na escola. Eu falei, não trabalha. Aí eu peguei e fui lá. Condução da fulana, condução da ciclana, mostrando todas as conduções que atendem a nossa escola. Aí ela, essa aqui. Eu, não é a mesma pessoa, porque a que vem lá na escola é uma pessoa Normal. simples, normal, de chinelo e tal. Normal. A foto dela é outra pessoa. Então, sabe? modelo, né? É Irmão, o filtro. olha só. Então, como citou essas três coisas? Desejo dos olhos, desejo da carne. E mais o que? Vai terceiro que aí? E a soberba da vida. Isso, essa é a pior. Tu sabe o que no grego significa soberba da vida? Altivez excessiva diante de Deus, eu não dependo de ti. Aí alguém fala, tá maluco, Gero? Ninguém pensa assim? Sim, você não pensa assim? Objetivamente, mas subjetivamente isso encontra no teu coração, porque as suas atitudes procedem assim diante de Deus. Soberba da vida, ou seja, altivez, ou seja, eu vou conquistar tudo que eu quero, eu vou fazer tudo que eu quero, e aí vai ouvir uma frase assim, louco. Quem lembra? Esta noite te pedirão a tua alma. Tudo que você conquistou é para quem? Vamos pegar a Bíblia. O rico e Lázaro, eu lembro do mendigo? Márcia já deve ter acompanhado esse texto. Então, olha só, morreram os dois. Quando o rico estava lá, no inferno, ele foi o único citado, em termos de poder falar. Ele fala assim, dá para pedir para Lázaro, aquele homem que eu desprezava para amenizar minha dor? Filho, lembra-te, olha só, lembra-te. Essa palavra importante, lembra-te que enquanto estava vivo, recebeste os bens e Lázaro os males. Porém, agora ele está aqui comigo e você em tormentos. Aí sabe o que ele pronunciou? Então deixa eu ir para minha casa para avisar os meus irmãos que não procedam como eu. Repararam que como a palavra diz que é segunda verdade, nessa hora a verdade vem? Não adianta. O estudo passado, retrasado, que citaram aqui, que a pessoa na hora do infortúnio, na hora da doença, o que ela faz? Grita. Não. O que ela faz? Ela, descobriu, está doente. Pensa em Deus, corre para Deus. Esse desespero. Elas Lembra correm que para o existe Senhor. Deus. Mas assim que fica boa, Esquece. olha, aqui não tem ninguém que não praticou isso. Eu sou o primeiro. Assim que você escapa, volta às velhas práticas. Volta. E essa situação, ela é totalmente ligada à sua forma de viver nessa terra. Olha, o versículo, foi a Joyce que leu, foi a irmã Elizabeth que leu, né? Tudo que é no mundo. O desejo da carne, quando falo o desejo da carne, irmãos, é intenso, ou seja, a minha carne depende desse mundo. Ela depende. Aí se você separar o que tem no mundo que realmente o Senhor abomina, ele abomina o que o mundo faz com você. Porque a palavra de Deus, João 3,16, fala, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todas as pessoas envolvidas nele, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça. E a salvação é essa, e a condenação é esta. A luz veio ao mundo, quem pode completar o restante? A luz veio ao mundo, e os homens o quê? Amaram mais as trevas Do que o quê? do que a luz. Por quê? Que o versículo fala. Porque as suas obras eram o quê? Mais. Está vendo, Márcia? Uma pessoa não se aproxima da luz porque as suas obras são mais, elas dependem desse mundo. Mas quando fala, explicar direitinho, Deus amou o mundo de tal maneira, e naquele versículo fala, não ameis o mundo.
Qual é a diferença? A diferença é que amou o Deus mundo. amou As das pessoas. no grego é cosmos. É tudo envolvido. Desde planeta, planta, animal, tudo é chamado cosmos. É tudo que está criado. Quando fala Deus amou o mundo, o homem amou toda a situação que está ali do mundo. Tanto que a Bíblia fala que com a transformação da volta de Cristo, até a natureza e os animais sofreram mudança, né, Sandra? Porque tem versão que fala Deus amou o homem, o mundo, Deus amou o homem? Não. Todas falam Deus amou o mundo. o mundo. Aí é que fala, não ameis o mundo. Tá bom então, isso. O que causou a queda do homem? Depois da queda do homem, fala as desgraças que foram acontecendo. Teve que vir o dilúvio para exterminar toda a carne, não é isso? Um irmão matou o outro, não nessa sequência. Caim matou Abel, ou seja, homicídio, logo após homicídio. Os homens construíram uma torre altíssima, dizendo assim, vamos botar o nosso nome nessa torre, olha a altivez, para que o nosso nome fique engrandecido. Aí o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor olhou do céu e falou assim, olha, não vai ter mais nada que vai parar eles não, está diferente hoje? Ninguém para o homem mais. Eu estou dizendo isso em termos humanos. Ninguém para. Tudo que a humanidade está querendo fazer, está fazendo, só que caminhando para um abismo. E outra, é para esclarecer para os irmãos. Como é que fica a situação na mente, hein? Vocês sabem muito bem que todo dia vocês vão atacar dizendo assim, isso aí não vai se acontecer não, isso é tudo história da carochinha. Já pensaram nisso? Que é tão fabulosa a vida nesse mundo, que tem hora que você atacar na sua mente, você não existe nada disso, de salvação, de perdição. Tem hora que ataca a tua mente. E se eu estou perdendo tempo, poderia estar vivendo a minha vida de uma forma ou de outra, essa vida é eterna, aqui nessa terra? Então, Márcia, ela vai acabar. Ela vai acabar. Eclesiastes fala assim, a juventude não pode se esquecer de Deus, antes que venham os maus dias e eles digam assim, não tenho neles contentamento. O meu tio, eu nunca canso de falar isso, o meu tio, falecido tio, ele soube que estava com uma doença terminal em 1995. O médico deu 6 meses de vida para ele. Falou essa frase, só tem 6 meses, no máximo 1 ano. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu tem 3 anos. Nossa, tem 3 anos. Tem 3 anos que ele morreu. Ele viveu todos os anos, esse é meu último ano. Por quê? Porque ele botou na cabeça, assim, a frase humana. Você só tem 6 meses, no máximo 1 ano de vida. Pronto, acabou. Ele queria não ter essa notícia. Olha bem, ele queria não ter essa notícia. A mentira, ela entra assim, a mentira do mundo para você assim. Você está aqui e está mal fisicamente. Aí, Márcia, você vai no médico e sai, para começar, já está de branco, né? Já reparou? Você já olha com um monte, esse homem vai mudar a minha vida. Aí ele aperta lá no teclado do computador, digita e sai um papelzinho. Segundo meus exames aqui, você não tem nada. Pronto, você sai feliz da vida. Você só quer ouvir alguma coisa positiva, não importa se vem da mentira. Por que eu falei mentira? Porque eu sou cardíaco e passei pela mão de 8 médicos dizendo que eu não tinha nada. E eu falava assim, mas eu não que eu quisesse ficar doente, eu falei assim, eu sei que eu tenho. Até que eu consegui achar um médico que falou, que me ouviu a minha história, e falou assim, doutor, não é que eu quero ser doente, eu sei que eu tenho problema, eu só quero saber o que é. 8 médicos falaram assim para mim, você está com síndrome de pânico, você está com nervosismo. Eu falei assim, não, você está me vendo nervoso? Eu só estou dizendo, vocês não sabem o que estão falando. Aí esse médico ouviu o meu coração, lá não tinha nem computador, não tinha nem secretária lá no consultório dele. Ele ouviu, franziu a testa e falou assim, olha, eu aposto que você tem uma isquemia miocárdia aguda, só de ouvir. Mas eu não fiquei satisfeito com isso. Viu? Eu quero ficar doente. Não, eu só queria a verdade. É a verdade que nós devemos ter. Era necessário um exame. Aí, o que ele fez? Um exame de 12 horas. 12 horas. Eu penei para saber a verdade. 12 horas ininterruptas. E o resultado, isquemia miocárdia aguda, que um homem ficou
descobriu ouvindo o coração. Foi o que ele falou, mas era Isso. necessário Agora, comprovar. quem é que vai procurar a doença? Quem vai procurar? Você está entendendo? É a verdade que nós vivemos. Nós vivemos com a verdade. O mundo não nos oferece verdade, ele nos oferece mentira. Não estou falando do médico, eu estou falando do que está na sua mente. Esse parente meu viveu 95, 2005, 2015, quase 30 anos depois. 30 anos, tem gente que não vive 30 anos. Essa coitada, esse acidente que teve. Eu estava vendo as postagens Na de net? Ano Novo. 30 e poucos anos, quer dizer, a vida terminou ali. Rosângela, né? Então, a vida mais ou menos terminou. sabia quem era. Então, Ela era bem conhecida. Não é? Ela pedalava. Hein? Ô Márcia, irmãos, a pessoa, quando a Bíblia fala não ameis o mundo, nós estamos entrando em tudo isso. O amor ao mundo cria expectativas falsas em você. Você acha que ele vai te ajudar, mas olha só, olha o que diz. O versículo diz assim, porque o que há no mundo, as três coisas, A cobiça. isso, A essência da carne. isso, dos olhos soberbo da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o 17, só o início, Márcia, eu estou tradução, 17, só o iníciozinho do 17. E o mundo está passando Aí, muito aí, pronto, é isso, eu não vou ler tudo não, porque depois eu vou ler tudo. E o mundo que está passando na sua descompasso, né, Joyce? O mundo passa. Sabe? O mundo passa, você quer dizer isso? Não está nem aí para você. Não E está a nem pessoa aí. saiu de casa assim. A Bíblia, no grego, passa o seguinte, ele não é inconstante, ele é constante. Ele não está aí para você, você que siga ele, você que corra atrás dele, do mundo. Ele não está, mas a Bíblia fala que as minhas palavras não onde que é? Passar. O céu e a terra vão passar. Quando fala passar, não é no grego, não é terminar. Vão passar, ou seja, eles continuam em evidência de mudança. Mas a minha palavra não, vai estar sempre com você todos os dias. Aí eu digo, que de que adiantou a formosura aparente? De que adiantou a situação social estável? De que adiantou? Essa palavra, de que adiantou, não quer dizer que não devia ter. Mas de que adiantou se no final você olha assim, não vale nada para mim? Estou doente, estou morrendo. De que vale isso? E mesmo as pessoas, que nem essa moça, não saiu de casa achando que seria o último dia de vida dela. Mas a gente olha com Ninguém ternura, sabe. né? Olha bem, é isso que nós devemos atentar. Nós vamos dar uma introdutória hoje, porque você com certeza não tem como ficar numa aula. Olha bem, a pessoa que morre, que parte dessa terra, a palavra diz que acabou. Acabou. Não, sabe, você não tem como nadar de volta, se teu espírito está saindo e você está tentando voltar. Quem já ouviu falar aí que quando a pessoa morre, naquele segundo, passa a vida toda da pessoa? Já ouviu falar isso? Passa, tem pessoas que sobreviveram e falam assim, gente, a minha vida passou em um segundo, tudo. Desde quando eu era pequeno, eu creio nisso. Porque o último dia, espiritualmente falando, o último dia de você nessa terra, pensa de como é esse processo, alma saindo do corpo, não tem como falar uma coisa? Alma saindo do corpo. E você lembrando que seus dias todos foram gastos com tudo que é infrutífero. Exemplo. Hoje você está triste, você está fatigada, então você está estressada. O que você tem que fazer? Desestressar. Não é isso? E desestressar, como a irmã Isabel desestressa? Fala uma coisa só, breve. O que serve para a irmã desestressar? Uma atividade. No meu caso, é atividade, eu gosto de cantar. Isso. Joyce, o que desestressa você? Ouvir música. Ouvir música. Assistir futebol. Assistir futebol, Márcio? Academia. Academia, circo? Olha, academia. Não, Eu treino mesmo. Aqui, olha bem, É o único tudo jeito. desestressa. Funciona por quanto tempo? até o próximo estresse. Isso. Curto. Agora então volta para a palavra. Olha só, o mundo passa, o 17, e toda a sua cobiça, não é isso? Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece. Essa é a palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ó, eu vivi tudo isso aí, ó. A prova está aqui, eu vivi. E a paz de Deus,
como é que diz o versículo? Que Que excede toda forma de se entender, guardará os vossos corações. Não adianta querer guardar os vossos corações. Olha, relacionamento, deu tudo errado. Primeiro que você faz, o mundo desaba. Por que que você desaba com uma situação? Alguém pode me explicar por que que quando uma situação der errado, você desaba junto com ela? Por quê? Tem uma lógica. Sua segurança é Isso aí. Mas se você consegue cair por uma coisa que você não está com confiança naquilo ali, você vai cair por um acaso? Não. Se aquilo, você já não tem confiança naquilo ali. Nós só ruímos porque aquilo que nós confiávamos, lembra da altivez que eu falei? Você parece que deposita toda Toda a confiança naquilo ali. Aí Isso na hora aí. que aquilo vai, você vai junto. Quer ver um exemplo? Vamos lá, a pessoa que me guia na palavra. Você se fundamenta nele, não na palavra. Então a hora que acontecer qualquer coisa, você vai embora junto. Vai junto, entendeu? A confiança humana é uma praga. Assola a humanidade isso, sabe? Os irmãos lembram como é que era o grupo religioso da época de Jesus? Qual era o nome deles? fariseu. E tinha também os escribas, não é isso? Ô raça do inferno, como eles perseguiram Cristo. Porque eles não aceitavam que tirasse a posição deles. Quem guiava o povo, Márcia, eram eles. A Bíblia fala que eles guiavam de forma tão maligna que eles fechavam a porta dos céus para os homens. E tem diferença hoje? Olha bem, você está arrasado em casa, vou à igreja, tanto tempo, meu Deus, me perdoa que eu me afastei dos seus caminhos, você vai se culpar. Ah, você entra na igreja, tem um camarada sorridente fazendo piada no púlpito. Mas então, entenda bem, não tem como você conciliar isso. Descobriram, pode falar. Talvez. Uma família inteira, uma mãe, pai, filhos, os irmãos que vivem na sua religião lá, decidiram dar assim, no caso, ir visitar uma igreja, por causa de um comentário no culto. Um comentário, de forma de piada. A família inteira se levantou e voltou e se embrenhou mais ainda pelos caminhos que eles andavam. Aí não comentou. Mas então... Se afastou. Mas não, eles não tinham. Não, eles eram de uma religião afrodescendente. Aí eles saíram, tipo assim, decidiram, não, tanto convidaram a gente vai dar uma chance, uma oportunidade para ver se aquilo ali é aquilo mesmo, sobre o céu, sobre Jesus, vai que é verdade. Decidiram e foram. Neste dia teve um comentário que o pastor, de forma bem utilizada, fez e rebolou no culto, assim, fez uma dancinha, porque agora é moda, não sei o quê, e fez um comentário. Eles levantaram no comentário. Então, olha aqui. Mas aí também não tem a ver com a fé, também que a pessoa se diz. É isso que eu vou falar agora. Tanto um lado quanto o outro são julgáveis diante de Deus. Olha bem, se a pessoa agiu assim, o escândalo, o culpado do escândalo tem, não tem? Sim. Mas aquele que se deixou levar por isso, nunca procurou a palavra. Quer dizer, são homens como eu, estão vivendo assim, então eu prefiro ficar como eu estou. É até uma ênfase para eu permanecer na forma como eu estou. O problema todo, olha só, é que o mundo, ele dita as regras. Quando fala assim, o mundo passa, ele continua, ele não depende da Márcia para dar atenção para a Márcia. Ele não depende da Joyce. Ele fala assim, olha, que eu sou o mundo, eu daria atenção para vocês. Não. O mundo é totalmente contrário ao Senhor. Por quê? Porque quem é que comanda o mundo? O mundo jaz em quem? Maria. Conhece bem essa frase, né, Márcia? Todo mundo comenta isso. Não porque você conhece a Márcia, todo mundo fala isso. O mundo jaz uma língua, não entendem. Ele comanda. Então tudo que você faz, que é infrutífero, você sente dentro de você. Peguem, por exemplo, todas as atividades que vocês fazem durante a vida toda e tenham coragem de assumir. Não preenche meu vazio. Não preenche o vazio. Porque é passageiro. O mundo ele continua andando e ele vai embora e você tem que renovar. Eu costumo dizer que quando você sai alguma coisa de dentro, você fica um buraco, você coloca outra passageiro. É mais rápido, coloca outra coisa.
O mundo dita as regras. A luz veio ao mundo, os homens preferiram ficar no mundo, nas trevas. Agora abre Romanos 12. Vamos verificar isso aí. Romanos capítulo 12. Hoje eu vou ficar na introdutória e Romanos 12. Aí eu vou pedir aos irmãos para que prestem atenção em cada palavra que é dita aí. Eu tenho certeza que é conhecido dos irmãos. Ó. Acharam? Leiam pensativamente, leiam de forma silenciosa esse versículo. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos antes. O que, segundo esse versículo, o mundo exige? Qual vai ser? O versículo 12 e o versículo 2. 2. É. Pode ser até o 1 e o 2, mas o 2 é o principal. É que eu não falei versículo, desculpa. Leiam silenciosamente e percebam o que o mundo exige. Ele exige mesmo, ó. Se ele quer. Há uma exigência. Ser conformado. Fala alto. Conformado. Isso aí. O que é ser conformado? A palavra diz. E tem um encaixe aqui, ó. Márcia, como é que é? Ó. Eu só participo do mundo se eu me encaixar. Já ouviram falar da palavra que está na moda inside, outsider? Inside é aquela pessoa que é envolvida em tudo que existe de mais moderno e mundano. Outsider é aquele que fica de fora, nem estou dizendo cristão não, mas ele fica de fora, ele não quer se ligar a isso. Então está na moda agora dizer assim, fulano é insider, ou seja, não há nada de social, de redes sociais, porque ele não esteja envolvido. Não sabia o que era, não. Que ele não esteja. E outra coisa, não é uma coisa que você fala não, hein? Que você pode avaliar não, é outro que avalia. É quem vê você que avalia. Você é totalmente insider, ou seja, você está envolvido, está no centro de tudo que é novo. Aparece uma rede social nova, a pessoa primeiro a inaugurar. Entenda bem. Lê o versículo 2 para minha irmã Elizabeth. Ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma palavra está ligada com a outra, ó. E não vos conformeis, ou seja, tem aqui, meu encaixe aqui, a minha forma não é essa. Eu tenho que me moldar para ser aceito. Mas antes do que no lugar de conformeis, transformai. Olha só, transformai-vos pela o quê? Renovação do vosso entendimento. Eu sei que isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Mas existe uma frase mundialmente famosa que ninguém sabe quem é o autor. A ignorância é uma bênção. Já ouviu falar isso? Sim. Não, já, é mundial essa frase. Tem até no filme Matrix, a ignorância é uma bênção. O cara pega a carne assim, eu sei que esse bife não existe. Aí ele come. Eu sei que o sabor que eu estou sentindo é uma máquina que está botando na minha mente, mas a ignorância é uma bênção. Ou seja, eu prefiro ser ignorante, mas quero sentir. Eu quero sentir. A Bíblia está dizendo que o contrário, assim, ó, e não vos conformeis, não se moldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais o mundo pede para você se conformar com ele, se você encaixar, você se transforma na tua mente para resistir àquilo. E como se resiste ao mundo? Como nós podemos vencer o mundo? Pensa, existe uma regra? Talvez exista. Talvez tenha uma forma de vencer o mundo. Porque Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas não temeis, não é isso? Eu o quê? Venci. Como Jesus venceu o mundo? Alguém pode dizer? Como ele venceu o mundo? Ele foi um homem. Se ele dizer, eu venci o mundo. Começou lá no deserto, lá com aquele serzinho lá. Lembra das tentações? No deserto? Ofereceram para ele justamente as 3 coisas que nós vemos aqui. Os olhos, a carne e a soberba. Lembra? Pão, não é isso? Fome, não é isso? A soberba se lança daqui de cima que você tem todo o poder para fazer o que você quiser. Não tentarás o teu Deus. E depois levou os reis do mundo, a cobiça dos olhos. E falou assim, ó, tudo isso vai ser seu. Mentira pura.
Se prostrar do quê? Você recebe antes ou depois? Segundo essa regra. Sempre depois. E depois você já fez o que antes? Assinou o contrato. Calma, não, antes. Ó, mesmo que você receba ou não receba, antes do depois, você tem que fazer o quê? Você prostrou, adorou. Isso! Entenderam a lógica agora? Ele primeiro vai pedir você se prostra. A irmã Elizabeth leu o livro do Peregrino, Joyce leu, eu li. Quando Apolion aparece no Peregrino, é um livro de John Bunyan. Ele fala assim, por que você saiu da minha cidade? Lembra da história, sabe? Por que você saiu? Eu gostava de você. Assim mesmo, o diálogo do demônio com o homem que abandonou o mundo. Aí ele fala assim, eu gostava de você porque agora tinha planos para você. E você saiu. Ó, vou te dar mais uma chance. Volta daí para tua cidade. Porque não era assim, Beth? Volta daí para tua cidade porque eu tenho planos, eu vou melhorar a tua vida. Não, aquela cidade que eu estava era morte. Agora eu estou indo para a vida. Ó, se você não for, eu vou guerrear com você. Porque você não pode sair. É um contrato. Por isso eu digo, lavado e remido por Cristo, foi tirado desse mundo, tirado. E uma vez que você é tirado desse mundo e volta, tornou-se o seu estado secundário pior do que o primeiro. Pô, você estava aqui e na hora do desespero, Deus te libertou e te botou aqui. Aí você vai e sente saudade daqui. Aí a Bíblia fala que simboliza uma coisa parecida com o cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca, que quando tinha sido lavada, voltou para a lama. É isso que acontece, irmãos. Nós, com esse julgamento que nós temos do mundo, esse julgamento falso, é real que nós vemos, mas nós julgamos falsamente. Quer ver? Eu condeno. O que diz Romanos que nós vemos? Que você que condena, pratica o mesmo que seja de uma forma menor. Ah, mas esse tipo de vida eu não tenho, não, tu tem a própria vida. Existe uma forma de escapar do mundo? Existe sim. Mas requer uma palavrinha muito pequena. Que coisa, não? Hã? Renúncia? Não, muito pequena mesmo, monossílabo. Fé? Fé. Abre 1 João, volta lá para 1 João, capítulo 5, versículo 5, estou encerrando. 1 João, onde você estava? Olha, não é fácil largar o mundo, escuta. Você não larga pela tua vontade, você não acorda pela manhã e fala assim, largarei o mundo. Tem que ter uma opção melhor, Márcia. Vamos falar que nem quando é o pecado. Para essa de situação para outra tem que ter uma proposta melhor. Essa proposta que é colocada tem a ver com a salvação da tua alma. É proposto para você, vou usar a Márcia como exemplo. Márcia, ó, você vai passar por muita coisa ruim, vão rir de você, vão escarnecer você, mas eu vou levar você para mim. Então, você tem que ter alguma coisa dentro de você. É só uma palavra que você está ouvindo. O mundo também fala coisas para você. Não fala? Segundo nós lemos. No entanto, essa palavra requer o que? Lê, versículo 5. Lê, Elizabeth, por favor, versículo 5. 5. Não, perdão, é 5, capítulo 5. Versículo 5. Não, vamos ler o 4 primeiro, vai. É o 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando você vence o mundo, você comprovou. Olha só, o Senhor comprovou que você nasceu dele. O Senhor visitou você. Ela nasceu de mim, ela não quer mais. Irmão, sabe o que substitui o desejo mundano? Ternura, compaixão e amor. Já reparou que ninguém tem mais nada disso? Ninguém está nem aí para nada. Olha, eu quero mais é que se lasque, mas fulano, olha só, aquela pessoa foi má, mas olha bem, ela merece o perdão. Que perdão? Que essa raça tem tudo que morrer, não há mais amor. E Timóteo, Paulo falou para Timóteo, fala assim, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Já reparou que você não consegue mais ter amor? Você olha assim e fala assim, mas bem merecido. Você deseja isso. O mal entrou no teu coração, você não sabe. E a Bíblia está dizendo no versículo 4 aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a técnica, a sua fé. Aí o 5. Pode ler para a gente, Márcia, na sua tradução?
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso. Somente aquele que crê. Ah, mas isso é muito básico. Não, não é básico, não. Entra às portas das instituições, vê quantas vezes alguém vai pegar você lá no fundo da igreja. Acho que a Márcia já viveu isso. Você está lá no fundo da igreja, ninguém vai lá para você. Olha, Márcia, nós todos chamamos, olha. Não, você é mais um número. E aliás, existe até uma regra, né? Existe uma regra. A importância é de da frente para trás. As pessoas não amam mais, elas veem você como um número. Você é um número. Olha, a pior coisa que tem é participar de reuniões. E eu participei de muitas reuniões. E você ouve coisas que você não acredita que você está ouvindo. Tipo, pastor e a ovelha só dá dor de cabeça. Olha bem. E levantarei sobre vós verdadeiros pastores que apacentem vocês. Então, Márcio, você tem direito a uma pessoa que apacente você. Que realmente olhe para você e ao invés de estender o dedo para você, usando você como exemplo, cuide de você. Mas os pastores não, mas eu não quero terceirizaram, eles têm os subpastores. Não, mas não tem a ver com isso, não vai além disso, não tem a ver com subpastores. Eu estou dizendo que é uma dádiva de Deus cuidar de uma vida, é um presente de Deus. Quem foi que negou Jesus? 3 vezes. Pedro. Você sabe o que aconteceu com ele depois? Ele falou assim: irei com o Senhor até a morte. Pedro, antes que dê o tal horário, você vai, aí o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha bem, ele já estava com isso na mente. É como eu falar assim, irmã Elizabeth, não prossegue por esse caminho, olha bem, porque você vai quebrar a cara. Aí você fala assim: não, eu já ouvi essa frase de você, guardei essa frase sua, eu não vou quebrar a cara. Então como é que você pode quebrar a cara mesmo sabendo essa frase? Porque você julga que é verdade o que você está fazendo. Não faz isso não pratica tal coisa. Eu já ouvi essa frase sua, estou guardando, não vou praticar nada disso, não pratica. Porque é um engodo, é um engano. Aí o que aconteceu? Pedro, quando estava na praia, Jesus apareceu e sentou com eles e aqueceu o peixe lá. E Pedro, sem graça, lá do lado, e ele falou assim: Pedro, tu me ama? Aí Pedro respondeu, sem graça: Senhor, eu te amo, apacenta meus cordeiros. Aí a segunda vez: Pedro, tu me amas? Já leram isso? Está lá no finalzinho de João. Senhor, ele triste, lembrando da traição: eu te amo, apacenta meus cordeiros. Perguntou a terceira vez. Quando ele perguntava com ágapio, que é o amor de Deus no grego. E Pedro respondia com filhos, que é a palavra, que é o amor natural que eu tenho aqui pelos irmãos, o amor de irmão para irmão, de família, é o amor natural. Quando ele perguntou a terceira vez, ele falou: Pedro, tu me amas com filhos, com esse amor que você está dizendo para mim, esse amor falho, que você falhou comigo, você me ama? Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, ou seja, só o Senhor pode saber isso dentro de mim se eu te amo. Então verifica o meu coração, porque eu te amo. Aí fala assim: apacenta meus cordeiros. Então concorda que cuidar de uma vida e livrá-la desse mundo tem a ver com um amor constante por Deus? Você não cuida de uma vida porque você fala para os outros: olha, eu tenho ovelhas e eu sou pastor. As pessoas adquirem esse título. Ontem você perguntou isso, né, Márcia? Você falou assim: mas não é assim que a pessoa precisa? Não, ela precisa de um envio do Senhor. Vai lá e cuida do Felipe. Cuida dele. Cuida da Joyce. Cuida da Ciro. Cuida do Alessandro. Isso é ser levantado verdadeiros pastores sobre a vida da pessoa. Aí, quando ele fala assim: cuida dos meus cordeiros, e você percebe isso, você vê que a intenção do pastor, minha palavra, pastor, é fazer com que a ovelha se sinta muito bem protegida. Pode ver, todos os fracassos da nossa vida têm a ver com falta de proteção. Quando você bate a cabeça da pessoa: por que alguém chegou perto de mim? Olha só. E me pegou naquela hora, irmão, se é isso, eu falo isso olhando para mim, e me pegou naquela hora e falou assim: olha, eu te amo, não faz isso não.
Só que na hora você iria negar aquilo ali também. Entendeu agora? Você iria negar. Mas você pensa, mas talvez eu não tivesse negado, talvez eu tivesse ouvido. Por que alguém não me segurou, não me amarrou no poste e falou assim, não faça isso para que eu tivesse lucidez depois? O amar o mundo, quando fala assim, não ameis o mundo nem o que é nele, ou seja, Deus vai levantar sobre você verdadeiros pastores que apacentem vocês. Porque a carta de Pedro fala que honrem esses homens. Mas por que eu devo honrar esses homens? Esses verdadeiros. Porque velam por vossas almas como quem há de dar conta dela no dia do juízo. Ou seja, se eu estou aqui, eu, Jerônimo, estou aqui falando da irmã Elizabeth para a Márcia, primeira vez que a Márcia vem, eu tenho uma responsabilidade, Márcia, de não somente falar para você palavras, mas literalmente sofrer para que elas entrem no teu coração. No caso, como exemplo, para que entrem no coração da Joyce, para que realmente sejam livres para servir a Deus. Não adianta nada, não adianta nada dica, você continua nesse mundo se você simplesmente você ouve, é o seguinte, ó, Deus é bom para você, o Senhor é ótimo para você, mas permaneça como você está, porque Deus te ama. Amor de Deus é uma coisa bonita, não é? Linda de até se falar, né? Mas o Evangelho não começou com essa palavra. O Evangelho, como ação, não começou com essa palavra. A ação foi o seguinte, e veio um homem no meio do deserto e falou o quê? Para todo mundo? Arrependei-vos. Isso já estava na mão de Deus. Arrependei-vos. Hoje em dia, se corta a palavra arrependimento, Márcia, e coloca assim, porque o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus aceita você do jeito que você é, o que você pratica, Ele vai ter pena de você no dia do juízo, e isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Porque a palavra não diz isso. A Bíblia fala que aquele que ama esse mundo, que anseia viver nesse mundo, o amor do Pai não está nele. Então como podemos mudar isso? E aqui está dizendo, ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê. Crê firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí eu pergunto para vocês, até quando vamos continuar? Vamos. Eu sou o primeiro da fila. Até quando vamos continuar? Quanto mais o mundo apertar, mais ele vai empurrar você para ele. Quando a tendência é ser diferente. Quanto mais o mundo apertar, isso me faz lembrar um caso. Lembra de Josué, que todo mundo conhece Josué, sucessor de Moisés? Quando o povo começou a chegar lá na terra e começou a vacilar, você falou assim, olha, escolher agora o que vocês querem fazer. Se vocês querem seguir os deuses do Egito, não falou o Senhor não, ou se querem seguir esses deuses dos amorreus. Eles estavam em dúvida qual Deus que eles serviam. Vocês queriam lembrar do Egito, do mundo que saíram, ou vocês queriam lembrar do mundo que estavam entrando? Eu e a minha casa faremos o quê? Que a Bíblia diz, serviremos ao Senhor. Então, se a casa da Joyce, um exemplo, a Joyce propôs no coração servir ao Senhor, isso é gerado por Deus no coração dela. Não é uma coisa que ela decide de manhã, a partir de hoje eu vou servir a Deus. Não. Ajoelho no chão e falo, Senhor, muda a minha vida, porque se depender de mim, eu não vou fazer isso. Muda a minha vida. Crê assim, Márcio? Crê assim, irmã Elizabeth? Vocês concordam comigo, pelo menos? Porque tem muita gente que não concorda com isso. Acham que elas podem ser suficientes. Isso é chamado de altivez. Você não tem como mudar a sua vida. Não tem. De manhã, de joelho, arrependido, falei, Senhor, eu preciso agora. Peça o seguinte, é perigoso, porque ele faz, hein? Ele faz. Pense bem nessa oração. Pense bem nessa oração. Senhor, muda a minha vida, ainda que doa em mim, muda a minha vida. Onde está a chave da vitória nessa frase? No doa, ainda que doa, ou Senhor, muda a minha vida? Onde está a chave? Olha só. Você fala assim, Senhor, muda a minha vida, ainda que isso pareça uma dor para mim. Concorda comigo que a chave está em Senhor, muda a minha vida? Porque se é Ele que está mudando, Ele te ouviu. Olha o milagre, Márcio. Você conseguiu ter uma prova que Deus te ouve. Você conseguiu, você quer uma hora só. Eu criei no Senhor subjetivamente. Agora eu sei que o Senhor me ouve. Porque eu falei, Senhor, muda a minha vida, eu tomei coragem. Olha, quantas pessoas não têm coragem de orar aquilo que desejam no coração? Porque sabe que Deus vai fazer. E tem medo. Isso aí, tem medo. Tem medo de falar e... Ó, como é que é um confessar de pecados? A pessoa não ora, não fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas olha a diferença que a Bíblia fala.
Lembra da mulher samaritana? Sim. Quando todo mundo conhece a história, conhece? Jesus sentado no poço, teve sede. Pediu para ela, teve aquele diálogo todo. Ela virou e falou assim, vejo que és isso, aquilo, aquele outro. Falou assim, olha, se você soubesse, Jesus falou assim, se você soubesse o presente que Deus quer te dar, e quem é que está falando contigo, você pediria água para mim. Falava dele da salvação. Aí ela virou e disse, dá-me dessa água, para que eu possa sempre, nunca ter sede. Aí ele fala assim, vai lá e chama o teu marido. Olha que coisa fantástica, do Padre João. Ela fala, não tem marido. Não é assim que diz? Olha só, aí pensa em vocês. Deus fala assim, por exemplo, vai lá e faz tal coisa. Não, eu tenho que confessar para ele, eu sei que ele sabe, eu não tenho marido. Disseste bem. Praticaste aquilo que Deus queria ouvir da tua boca. Confessar um pecado não é falar, Senhor, eu pequei, porque isso é subjetivo. Olha bem, agora você contar detalhes e falar assim, Senhor, eu fiz, olha, Senhor, eu fiz e nessa hora eu quis fazer, Senhor, eu não pensei no Senhor. Isso é confessar, porque Ele já sabe. Eu quero ouvir da tua boca, eu quero que você assuma isso diante de mim. Que você praticou e que se você não vigiar, você vai praticar de novo. Porque graça é uma bondade totalmente imerecível que Deus faz com que você se conduza no caminho dele. Então as pessoas não querem pedir para Deus. Pense bem, Senhor, muda a minha vida. Não se assusta não que vai tudo ruir à sua volta, porque mudança quebra, mudança refaz tudo. Pode falar, Edgar. Falando aí uma mudança, eu me lembrei de uma pessoa amiga minha, que dentro de uma circunstância que vivia, estava pedindo a Deus para morrer, né? Queria que Deus levasse aquelas coisas. Aí um dia passou mal, ficou lá e conversou com ela, falei, mas você não estava pedindo a Deus para te levar? Então eu entendi até que aquele passar mal, de repente, seria. Aí como é que você pede para morrer e quando passa mal? Tem uma explicação para isso. Tem. Eu e Sandro vivemos isso vários dias, né, Sandro? Ele sabe o que eu estou falando. Vários dias a pessoa fala assim, hoje eu vou me matar. Tu pensa que sabe que sai da minha boca? Eu sei disso. Ah, mas tu tem que fazer bem feito. Por quê? Se você fizer mal feito, você vai parar no hospital todo quebrado. Hoje eu vou me jogar assim, né, Sandro? Hoje eu vou me jogar debaixo do primeiro automóvel que passar. Olha, mas se joga bem, mas se joga bem pesado. Por quê? Porque se você não morrer, você vai ficar entrevado no hospital todo quebrado. Aí isso aconteceu? Essa pessoa, a primeira gripe que teve. Me ajuda aqui. Gente, eu não acreditei no que eu estava vendo. No meu portão. Me ajuda, por favor. Me ajuda, me ajuda. Não, mas eu não falei nada não, não falei nada não. Não, longe de mim falar isso, não. Eu olhei e falei assim, a pessoa entrou em desespero. Sabe por quê, Márcia? Porque eu pedi para morrer. Não tem a ver com fé. Pedir para morrer porque você quer ir para os braços de Cristo é uma coisa. Pedir para Ele te levar, não, se eu me levo porque eu anseio estar nos seus braços. Outra é você pedir para morrer porque você tem angústia no seu coração, vazio, problemas, e acha que a morte vai solucionar a É a causa. única É solução. um pecado, né? Luiz Carlos, no caso do primo, todo mundo conhece como Gabiru, ele trabalhava de caseiro numa casa, uma mansão. E as pessoas da casa, menos no caso o patrão dele, a mãe e as filhas falam assim, ai, o nosso sonho é conhecer o Mercadão de Madureira para ver como é que o pessoal vive, porque deve ser interessante viver assim. Ó, ela tinha tanta certeza que ela nunca ia passar aquilo, no caso ser pobre, que assim, poxa, meu sonho é viver aquilo ali, ou seja, por algumas horas. É igual a pessoa assim, eu quero morrer. Ele sabe que não está morrendo. Ele sabe. Ele, na segurança dele, vai dizer, eu quero morrer. Ele está seguro e está se sentindo bem. Olha, uma pessoa não tem medo da morte é totalmente diferente. Não temer a morte é bíblico isso. Não temer a morte é bíblico. Nós invertemos. Quem devia temer, não estou falando de Deus não, hein? Que a palavra exorta a você não subestimar os ardis de quem? Do maligno. Sabia, Márcia? A Bíblia fala assim, não subestimar os ardis dele, os planos que ele tem. Eu costumo dizer aqui o quê? Que os demônios são como o quê? Uma empresa. Não dorme, não come, não precisa descansar. Márcia, pensa tudo que está à sua volta de derrubar você. Ó. Eles não dormem. Não, eles não cansam, eles precisam dormir. Eles precisam dormir, só preciso que você se guie
com as sugestões. Então, as pessoas não entendem isso. Elas não são tratadas no Evangelho conforme a parte espiritual. Ou seja, olha, tudo está à sua volta para te derrubar. Resista. Resista. Reverendo David Wilkerson faleceu uns anos atrás, né, Sandra? Americano, ele ganhou uma gangue inteira chamada Bad Bad, os Maus. Eles eram todos viciados. E quando eles estavam em recuperação, tinha uma capela que eles oravam. Aí a menina chegou e falou assim, lembra disso, Sandra? Ela falou assim, pastor, me ajuda. Olha bem, pastor, me ajuda, porque eu estou quase tendo uma recaída, se coçando e pastor, me ajuda. Ele virou para ela e falou assim, tá vendo? Está lá na capela e ajoelha. Olha só, Márcia, entenda o que ele falou. Vai na capela e ajoelha que a tua alma tem jogo. Você acha que se você tivesse ciência da importância, sua alma não protegeria sua alma de tudo, que ela vai sentir tudo? Sim. Então, a tua alma tem jogo, ninguém vai poder fazer com que você não faça. É você que vai lutar. E você vai lá, ajoelha e pede pela tua alma. Nenhum líder fala isso para ninguém. Olha, clama pela tua alma enquanto é tempo. Clama por ela, resista. Você não ouve isso? Não. Tudo vai muito bem. Muito bem. Chega um casal daqueles casais e a pessoa fala assim, está tudo bem, porque eu não devo afastar vocês da igreja. Você vive, você faz com que a mentira entre no meio onde deveria ter só a verdade. E no domingo que vem nós vamos continuar, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai. Deus, cuja santa presença nós estamos nessa manhã, Pai. Nós confessamos a Ti nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Tudo que fizemos, Pai querido, que nos trouxe separação entre nós e a Tua santa presença, Pai. Senhor, meu Deus, por meio do perdão dos pecados, dado na cruz do Calvário, pelo sangue regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa presença, em agradecimento a Ti, Pai, por termos a maravilha da Tua palavra em nossas mãos, Pai. Senhor, meu Deus, que a mente dos irmãos que aqui estão, que as nossas mentes sejam totalmente guardadas pelo Senhor. Guarda a vida de todos que aqui estão do engano, Pai. Proteja cada um para que não haja ciladas do maligno e, se acontecer, eles sejam protegidos dela, Pai. Senhor amado, abençoa a vida da Márcia que está aqui conosco hoje visitando. Senhor Deus, dá graça a ela, Pai querido, para que a sua palavra inunde seu coração, que a sua mente seja aberta para o verdadeiro entendimento, Pai. E que todos os problemas e agruras dessa vida, Pai Santo, ela possa ter ciência de que Tu estás com ela, Pai. Muito obrigado, Pai Santo, por mais essa escola, Senhor, por mais esse estudo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Encerrado. Bora pegar o